Enquanto o mundo se une para lutar contra a nova pandemia de coronavírus, outras doenças foram relembradas pelos cientistas. Algumas dessas quase-pandemias conseguiram ser mais fatais que a pandemia do Covid-19. Se não tivessem sido controladas por especialistas, os dados seriam mais catastróficos que a pandemia atual. Vamos listar quais são. 10. Ebola. É uma doença extremamente letal, originada na África Ocidental em 1976. A principal teoria da origem da doença é o contato de sangue humano com um primata portador do vírus. Seus sintomas iniciais são febre, dor no corpo, dores de cabeça e calafrios. Mais tarde os sintomas se tornam insuportáveis. A vítima apresenta sangramentos internos, que resultam em vômito e tosse com sangue. O surto mais mortal do vírus ocorreu entre os anos de 2013 a 2016, com 28.646 casos confirmados e 11.323 de mortes. O principal método utilizado para combater o surto da epidemia foi o cumprimento de isolamento e rastreamento dos infectados. A falta de testes clínicos na época resultou ao papel limitado das vacinas, mas agora os imunizantes têm sido usados para a prevenção de um novo surto. 9. AIDS. Atualmente se sabe mais sobre o vírus da AIDS e sua transmissão, mas nos seus primeiros dias de epidemia na década de 1980 não se sabia muito sobre a doença. O vírus foi identificado pela primeira vez em 3 estados norte-americanos, Los Angeles, São Francisco e Nova York, em 1981, mas especialistas acreditam que o vírus poderia estar presente em humanos desde a década de 1960. Mais de 700 mil pessoas morreram decorrente à epidemia do HIV nos Estados Unidos. Atualmente o tratamento está bastante evoluído, em comparação aos primeiros anos do surto. O principal tratamento para controlar o vírus no corpo de uma pessoa infectada é os coquetéis de drogas antivirais que combatem o vírus. 8. SARS. Rotulada pela mídia como a primeira pandemia do século XXI, a SARS, ou Síndrome Respiratória Aguda Grave, ocorreu no início dos anos 2000. O primeiro surto identificado da doença foi na China, se espalhando por todo o leste da Ásia até os Estados Unidos. Durante a epidemia de SARS, cerca de 8.000 pessoas foram infectadas, e 1.000 morreram. Os pacientes com SARS apresentam sintomas como febre, dores, diarreia e pneumonia. O vírus é transmitido por gotículas corporais. Quando alguém infectado tosse ou espirra o líquido contaminado que ficar no ar pode contaminar outras pessoas. O vírus foi controlado nesse período pela OMS e o CDC, que trabalharam incansavelmente para controlar o vírus. 7. Gripe suína. O vírus H1N1 de 2009, também conhecido como gripe suína, é uma cepa da gripe que causou uma pandemia mundial de 11 meses. Essa cepa do vírus da gripe também é culpada pelas pandemias da gripe espanhola e russa. A doença vem de uma mistura de materiais genéticos de vários vírus da gripe aviária, suína e humana. Esse novo vírus combina seu material genético com o vírus da gripe suína euroasiática, resultando em seu nome. Os sintomas do vírus são semelhantes ao de uma gripe comum, e os especialistas da OMS afirmam que o vírus não é mais letal. Segundo alguns especialistas, os casos confirmados podem chegar a 700 milhões a 1,4 bilhão. Já o número de mortes varia entre 150 mil a 575 mil. 6. Cólera. Muitas pessoas não sabem que existe um surto da doença atualmente, que está em curso desde 1961 em muitos países subdesenvolvidos. A cólera se espalha principalmente devido ao consumo de água contaminada. Por esse motivo, as pessoas de nações de terceiro mundo sofrem mais com esse vírus e as nações desenvolvidas têm visto um declínio acentuado de casos durante os anos, conforme o saneamento vem melhorando. Se a cólera não for tratada, uma pessoa contaminada pode vir a óbito em poucas horas. Os principais sintomas são diarreia, vômito, sede, desidratação, e começam após 2 horas e 5 dias a exposição. A principal forma de combater a doença é fornecer saneamento adequado a regiões que necessitam e utilizarem as vacinas disponíveis para a prevenção. 5. Febre tifoide. A febre tifoide é uma doença bacteriana e seus principais sintomas são febre alta, dores de cabeça, prisão de ventre e dores abdominais. Esses sintomas são causados pelo crescimento da bactéria na corrente sanguínea e nos intestinos da vítima.
O surto da febre tifoide foi mais famoso nos Estados Unidos em 1906, envolvendo uma imigrante irlandesa que infectou cerca de 53 pessoas em seu trabalho como cozinheira. Ela foi colocada em quarentena pelas autoridades, mas retornou ao trabalho, sendo colocada em quarentena forçada pelos 30 anos finais de sua vida. O fim da epidemia foi em grande parte devido ao uso generalizado da vacina, que tem eficácia de 40 a 90% na prevenção e pode durar 7 anos. 4. Coqueluche. É uma doença bacteriana extremamente contagiosa que pode ser transmitida por gotículas de água suspensas por conta de espirros ou tosses de uma pessoa infectada. Os primeiros sintomas da doença são semelhantes ao de um resfriado, mas são seguidos por violentos ataques de tosse que podem durar semanas. Algumas pessoas com a bactéria podem tossir tão violentamente que chegam a vomitar. A tosse convulsiva afeta 16 milhões de pessoas anualmente, principalmente em países em desenvolvimento, com aproximadamente 61 mil mortes. Especialistas concluíram que os recentes surtos da coqueluche é devido à recusa da vacinação por razões não médicas. 3. Sarampo. O sarampo é uma doença transmitida pelo ar e é altamente contagiosa que se espalha por tosse, espirros e contatos com secreções nasais. Na maioria dos casos, os sintomas se manifestam de 10 a 12 dias após a infecção e podem durar de 7 a 10 dias. A doença foi considerada erradicada nas Américas em 2016, mas casos da doença continuam sendo identificados desde então. Um surto onde 1.400 pessoas foram infectadas ocorreu na Filadélfia, onde 9 crianças morreram. O aumento da propagação do vírus ocorreu devido a uma igreja que desencorajou seus fiéis a se vacinarem. O fato ocorreu em 1991. 2. Poliomielite. A grande maioria das pessoas infectadas não apresentam sintomas e cerca de um quarto apresenta sintomas leves de gripe. Na maioria dos casos, o vírus se move do intestino para o sistema nervoso central, fazendo com que o indivíduo sinta fraqueza nas pernas. Essa fraqueza também pode afetar os músculos da cabeça, como o pescoço e diafragma, e em casos raros requer o uso de pulmões artificiais para ajudar a manter a respiração normal. Nas vítimas em que ocorre algum tipo de fraqueza muscular, 2 a 5% das crianças e 15 a 30% dos adultos morrem. Em 1952 havia cerca de 57.628 casos confirmados e 3.145 mortes. A poliomielite foi erradicada das Américas em 1994, e os esforços atuais para combate têm ajudado a erradicar de países do terceiro mundo. 1. Varíola. A origem da doença é desconhecida. Os principais sintomas da doença incluem febre, vômito e úlceras que formam crostas e caem deixando cicatrizes. O último surto da doença ocorreu em 1901 e durou cerca de 3 anos, com 1.596 casos e quase 300 mortes. A epidemia teve uma taxa de mortalidade de 17%. A vacina contra a varíola é o principal fator da erradicação da doença. Se você assistiu até aqui, inscreva-se, deixe um super like. Até o próximo vídeo.